capítulo 11, versículos 28 ao 30. Mateus 11, 28 ao 30. E hoje o título do sermão é: Jesus te convida a vir a Ele. Parece algo banal, né? Convidados por Jesus, mas é algo que a gente tem que pensar melhor. Mateus 11, 28 a 30. Assim diz a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Podemos assentar? Nós temos convites nas Escrituras e temos convites nessa sociedade atual. Ali em Isaías 1,18, temos um convite de Deus, o Pai. E os convites nas Escrituras são abundantes. Deus é um Deus convidativo. Deus impõe mandamentos, mas Deus não impõe relacionamentos. Ali em Isaías 1,18, nós vemos Deus, o Pai, nos convidando. Ele diz o seguinte, no versículo 18 de Isaías 1: Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. E o texto continua. Ele está falando ali do perdão dos pecados. Ele fala: venham raciocinar comigo. É um convite de Deus o Pai para que nós raciocinemos o seu perdão, a sua graça. Ali em João 7,37, temos outro convite de Deus o Filho. João 7,37, temos o convite de Deus o Filho, a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Diz o seguinte: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Temos então um convite de Deus o Filho, convidando as pessoas a beber dele. Como eu disse, o Senhor impõe mandamentos. Ele fala: Eu sou o Senhor vosso Deus. E Ele dá os mandamentos. Só que Deus não impõe relacionamentos. Deus convida a relacionamentos. Deus não impõe que você o ame, porque amor forçado não é amor. Relacionamento forçado não é relacionamento. Seríamos robôs, não seríamos seres autônomos. E também há o convite de Deus, o Espírito Santo. Ali em Apocalipse, capítulo 22, Apocalipse 22, 17, um dos últimos versículos das Escrituras, a gente vê o Espírito Santo convidando. Diz o seguinte: E o Espírito e a esposa dizem: Vem, e quem ouve diga: Vem, e que tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Aqui há duas pessoas convidando, o Espírito e a esposa é um simbolismo da igreja. Então, temos Deus, o Espírito Santo, fazendo o quê? Convidando. Deus é um Deus de convite. Deus tem convidado a sua igreja a viver uma vida de piedade, uma vida de santidade. Deus tem convidado alguns aqui que ainda não foram regenerados a serem regenerados mediante arrependimento e fé. Deus tem convidado muitos aqui a terem uma vida mais profunda com o Senhor. A questão não é se Deus tem convidado, e Ele tem convidado. A questão é: você vai aceitar o convite? Você vai recusar o convite? Porque a sociedade contemporânea, vamos voltar para o texto base, ela também tem muitos convites. Alguns têm convidado as pessoas ao materialismo. E é interessante que, se você parar para pensar, tanto a teologia coach, os coaches, quanto o ateísmo são materialistas, porque eles focam apenas no aqui e agora. Eles focam apenas em coisas temporais e terrenas. Então há o convite para que você viva uma vida materialista. Você pode ser um religioso materialista, teologia da prosperidade, teologia coach, ou você pode ser um secularista materialista. Nada existe e eu só vou me basear naquilo que é palpável, naquilo que eu posso conquistar. Outros te convidam ao hedonismo. O que é
o hedonismo? O hedonismo é a busca pelo prazer, porque o prazer vai dar felicidade. Então, a nossa sociedade é hedonista. Por isso que existem movimentos como o GLBTQIA+, que são hedonistas. Você vai se entregar ao seu desejo, e esse desejo, quando consumado, vai te dar o quê? Vai te dar felicidade. É um convite ao hedonismo. Se te faz feliz, não é errado. Se te satisfaz, não é errado. Se algo que faz bem para o seu ego, ou bem para aquilo que você deseja, isso então não é errado. Isso é o hedonismo. Há também o convite ao legalismo, aquelas religiões ascetas, cheias de regras, que acreditam que essas regras humanas vão ter algum poder contra o pecado. Você não vai usar isso, não vai usar aquilo, não aquilo que as escrituras colocam como verdade, como por exemplo, roupas sensuais, não devemos usar isso, mas você vai ter certos trejeitos, e esses trejeitos, ou essas regras, tanto de vestuário como alimentação, eu não vou comer isso, eu não vou comer aquilo, eu vou ter o sábado como um dia sagrado. Essas coisas vão me fazer vencer o pecado. É um convite ao legalismo, e também ao convite ao humanismo. Você é o centro, o que importa é você, o que importa é o ser humano, o que importa é o progresso humano, e tudo o que existe na igreja ou na religião, aliás, a religião existe para o ser humano. Então nós temos vários convites. Algum convite você está aceitando, talvez não esteja aqui no que eu descrevi, porque a sociedade é plural. Eu não sei se isso é bom, mas ela é plural. Então existem muitos convites, só que também tem o convite de Jesus, e esse convite, ele é reiterado nas escrituras. Aliás, o primeiro convite de Deus ao homem se dá em Gênesis capítulo 3. Até então Deus tem imposições, Deus fala, coma, não coma, nomeie os animais, o homem nomeia os animais. Aí em Gênesis capítulo 3, o homem cai, peca, e Deus faz uma pergunta que na verdade é um convite. Adão, onde estás? Deus sabia que Adão estava ali escondido, mas Deus convida Adão a se desnudar diante dele e ser restaurado por ele. Então nós temos vários convites do Senhor nas escrituras, como nós vimos, e aqui tem um convite do Senhor Jesus. O Senhor fala o seguinte: vinde a mim, vinde a mim. Entenda uma coisa, antes de nós entrarmos no ponto do texto: a fé cristã não é apenas um convite a uma crença em doutrinas, embora envolva crença em doutrinas. A fé cristã é um convite ao relacionamento com Jesus Cristo. E se você não tem um relacionamento com Jesus, você não é cristão. Você pode ser evangélico, você pode ser batista, você pode acreditar que uma igreja é uma congregação de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas, após profissão de fé, como está na nossa declaração doutrinária, na qual eu concordo. Você pode acreditar que existe um Deus, mas olha que interessante, Tiago fala que os demônios também creem que existe um Deus e tremem. Então Jesus nos convida não apenas a ter uma religião, e sim, o cristianismo é uma religião. Ele nos convida a vir a Ele, a vir a uma pessoa, a um relacionamento com uma pessoa. E se não há relacionamento com uma pessoa, não há fé cristã. Eu tenho observado em igrejas com boa doutrina, com doutrina ortodoxa, em igrejas batistas tradicionais, que embora tenhamos uma boa doutrina, por vezes muitas pessoas não têm um relacionamento com Jesus. A igreja de Sardes tinha nome que estava viva, mas estava o quê? Morta. E aqui o Senhor, nesses 3 versículos, Ele primeiro, é maravilhoso, Ele fala, vinde a mim. Buda convida ao budismo, Maomé convida a Allah e ao islamismo, Kardec convida ao espiritismo, Jesus convida a quem? A Ele, porque tudo o que envolve o cristianismo sem Cristo é perfumaria. E aqui é um convite: vinde a mim, vinde a uma pessoa, se relacione comigo, se relacione com uma pessoa, tenha uma vida diária comigo, com uma pessoa, algo vivo.
não algo morto, não algo apenas externo, mas algo que transforma o seu ser. E ao aceitar o convite de ir a esta pessoa que está viva, Jesus está vivo, Ele continua vivo, o Senhor nos convida a, primeiro, descansar, segundo, a tomar o seu jugo e terceiro, a aprender dele. Quando o Senhor fala, vinde a mim, por que eu vou ao Senhor? Porque se você for a mim, você vai descansar, você vai tomar o meu jugo e você vai aprender de mim. E é diferente aprender de mim e aprender sobre mim. São coisas distintas. E é isso que nós vamos ver nesta noite. Algumas igrejas, se o Espírito Santo fosse retirado da terra, não notariam, não perceberiam a diferença. E ora a Deus que nós não sejamos uma igreja assim. Algumas teologias dizem que haverá um momento, eu não concordo com isso, que o Espírito Santo será retirado da terra. Isso não vai acontecer. Não se tira de algum lugar quem é onipresente. Mas, se fosse hipoteticamente possível retirar o Espírito Santo, muitas pessoas que se dizem evangélicas, batistas, não notariam a menor diferença, né? Não notariam a menor diferença. Saiu, eu nem percebi que ele estava aqui, né? Até creem que ele está aqui, mas se ele sair nem notam, né? Que nós não venhamos a ser assim, que nós venhamos de fato a ir a Cristo, e que indo a Cristo nós descansemos, nós tomemos o seu jugo e nós aprendemos dele. Então vamos ao texto. Primeiro, ir a Cristo. Ir a Cristo é mais do que ir num sentido raso. Ir, o que eu estou falando em sentido raso? Eu vou à igreja, eu me batizei, eu tomo a ceia. Muitos fazem isso, mas estão sobrecarregados, estão cansados, estão sem vida. Jesus prometeu, se eu ir a Ele, eu vou ser aliviado, mas eu não estou sendo aliviado. Alguém errou nesse relacionamento, eu ou Jesus? Jesus fala, se você vier a mim, eu vou te dar descanso. Eu fui a Ele e não recebi descanso, então Ele não conseguiu me dar descanso, Ele mentiu quando disse que me daria descanso, ou de fato eu não fui a Ele. Não tem para onde correr. A gente vive um mundo que não tem antítese, que tudo é possível, que a pluralidade de ideias todas são possíveis. Não são, elas são excludentes. Se Ele me promete ir a Ele, indo a Ele eu vou ter descanso da minha alma, e eu não tenho descanso da minha alma, é porque eu não estou indo a Ele direito, ou Ele mentiu. Agora, o que significa isso? Descansar. Ele fala no versículo 28, vinde a mim. Quem deve ir a Ele? Todos, mas o texto continua, todos os que estáis cansados e oprimidos, ou sobrecarregados. Se alguém não sabe que está oprimido, sobrecarregado e cansado, não irá a Cristo. Se alguém não sabe que precisa de descanso, não irá a Cristo. O contexto imediato aqui, no contexto imediato, quando o texto foi escrito, Jesus estava falando aos fariseus, ao legalismo, isto é, aquelas pessoas colocavam tantas regras religiosas, né? Você tinha que ter os filactetos, não podia andar mais de que 1 quilômetro no sábado, muitas, você tinha que lavar se banhar várias vezes quando voltava da rua, muitas regras. Isso sobrecarregava as pessoas, e essas pessoas, elas precisavam de descanso para a alma, porque elas não conseguiam se relacionar com Deus, porque sempre via diante delas um monte de regras. Esse é o contexto imediato. Só que, na nossa aplicação, eu posso dizer que muitas pessoas estão com uma vida vazia, uma vida distante de Deus, uma vida sobrecarregada dos seus pecados. Só que o texto é muito claro, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos. Agora, se eu não sei que eu estou cansado, se eu não sei que eu estou oprimido, eu não vou a Ele. Talvez eu esteja cansado da luta contra o pecado e oprimido pelo próprio pecado, mas se eu acredito que existe uma explicação apenas psicológica para isso, sociológica para isso, eu não vou ao Senhor. Eu não vou ao Senhor. Eu estava lendo esses dias que a tendência à infidelidade chama agora hipersexualidade. Aí provavelmente eles vão ter uma lista cheia de fontes da ABNT comprovando a teoria.
E eu vou ler metade do texto e não vou entender. Ok. Mas a Bíblia chama isso de quê? Fornicação, pecado. Eles estão substituindo comportamentos e práticas que nos oprimem, que são pecaminosas, por diagnósticos. Eu não estou desprezando todo o conhecimento psicológico, não é isso. Mas quem cuida da alma, quem trata o pecado, é o Senhor. É o Senhor. Então, quando eu observo o texto, você que está oprimido, sobrecarregado, e muitas pessoas, não, eu não estou oprimido, não sobrecarregado. Essa pessoa não irá aceitar o convite de Cristo, ela não irá a Cristo, ela não irá. O Senhor convida pessoas desesperadas por sua salvação. Se você não está desesperado por sua salvação, você não irá a Cristo, porque Ele é o Salvador. Se eu não acho que eu estou perdido, eu não quero um Salvador. Eu não quero um Salvador. Sabe quando o seu time está precisando fazer um gol aos 48 segundos do tempo, e você bota todo mundo, vai até o goleiro lá para fazer um gol de cabeça? Isso é desespero. Ninguém faz isso, está ganhando 5-0. Se você acredita que você não está oprimido, você não está sobrecarregado, mesmo vivendo uma vida sem se relacionar com Cristo, você não vai escutar o convite de Cristo. Porque, não, eu vivo uma vida ok, eu não mato, eu não roubo, eu olho para as pessoas cristãs a qual eu tenho convívio, e boa parte delas são carnais, então eu baseio o meu cristianismo pela carnalidade delas, e eu sou tão carnal quanto elas, então está tudo bem. Não está tudo bem, porque a nossa percepção de fé cristã e de vida com Cristo deve ser naqueles que foram os melhores, não naqueles que foram os piores. Por isso que eu sou tão afeito a ler biografia cristãs, para ver o que grandes homens e mulheres de Deus fizeram e agiram e como eles viveram. Por quê? Porque quando eu vou entrar numa área, né, vamos lá, eu quero, uma área que eu gosto, eu amo, eu quero ser piloto de Fórmula 1, eu vou me basear no Stroll ou no Schumacher? Em quem? No Popo Moreno ou no Senna? Né? Eu quero jogar futebol, quem vai ser a minha base? Né? O cara do 15 de Piracicaba ou o Cristiano Ronaldo? Porque na vida cristã nós nos comparamos com os medíocres, com aqueles que estão aquém, aqueles que não estão vivendo a vida em Cristo, aqueles que nem sabem que estão cansados e sobrecarregados. O Senhor fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. E oprimido aqui é pressionado, oprimido aqui é algo desconfortável. Se o seu pecado não lhe oprime, se você não lamenta pelo seu pecado, se você não pode falar como Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Você não precisa de um Salvador, você não vai desesperado a um Salvador. Sabe a mulher do fluxo de sangue? Sabe por que ela foi ao Senhor? Porque ela estava desesperada, ela estava oprimida, cansada. Se eu apenas tocar na sua orla, eu serei sarada. Se ela falasse: não, mas isso aqui não é algo tão sério, é um certo incômodo, mas dá para viver assim, ela ia fazer isso? Ela não iria fazer isso. Agora o Senhor aqui promete, aqueles que sabem que são oprimidos, que são cansados, Ele promete alívio, Ele promete descanso. Verso 28: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei, e eu vos aliviarei. E o verso 29: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. A nossa cultura, ecoando a voz da serpente, diz que tudo aquilo que você gosta, satisfaz a sua natureza, você vai encontrar descanso. Não vai encontrar descanso. Você pode até achar que está descansando, mas é uma ilusão, é uma bobagem. Sabe uma coisa interessante? Vamos pegar aqui uma religião muito popular, o espírita. O espírita não descansa. Por quê? Porque por melhor que ele possa fazer nesta vida para pagar pecados que ele nem lembra de uma vida anterior, ele vai ter outra vida para pagar pecados dessa vida, e 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 assim vai, e assim vai, e assim vai. Há uma luta terrível para tentar se manter no padrão, e não consegue. O católico mais piedoso, que está abaixo da beatificação, o mais piedoso,
aquele que é um ótimo católico, mas não vai virar santo. Se ele morrer, sabe para onde é que ele vai? Purgatório. Sofrer no mínimo 1000 anos ali. É uma coisa semelhante ao inferno, que depois ele vai para o céu. Se o católico pensar bem, é terrível a morte. Mas você vai ficar só 1000 anos. 1000 anos? É como quando eu vou para o dentista, eu sei que é meia hora, mas é terrível para mim. Eu morro de medo daquilo. Fui tirar sangue agora, eu fico olhando para o lado, eu não consigo ver aquele negócio. Né? É pouco tempo, mas é terrível para mim. Terrível. Só Cristo dá descanso. Ah, mas eu não creio em nenhuma religião. É terrível também. Tudo que você construiu, todo mundo que você ama, todo o seu amor, não passou de ilusão, porque ele vai desaparecer. De maneira fria, sombria. E você um dia será nada em ninguém. Afinal, quem é que lembra do seu tataravô? Tudo que você faz não faz o menor sentido. Nada dá descanso. Somente um ser eterno dá descanso a uma alma eterna. C.S. Lewis fala que o vazio do homem tem o tamanho de Deus. Eu digo mais que Deus é tão grande que preenche até o nosso vazio, ainda sobra. E aqui o Senhor fala: vos darei descanso. Se você notar uma coisa, qual é o assunto do capítulo 12 de Mateus 11? Logo em seguida, de Mateus, né? Tem o capítulo 11, aí ele fala do convite. E qual é o assunto do capítulo 12? Ele está brigando aqui com um grupo de pessoas, por um motivo. Qual é o motivo? O sábado. Olha só que interessante, é que a gente costuma ler a Bíblia em bloquinho e não estuda. Jesus está falando: eu vou dar descanso para vocês, eu vou fazer vocês descansar, a alma de vocês vai descansar. E logo depois ele começa a tretar pelo sábado. Por que ele faz isso? Por que isso ocorre? Porque o Senhor está nos ensinando: quem vai dar descanso para vocês não é um rito externo, mesmo que tenha sido ordenado por Deus. Alguns aqui vão se batizar, o batismo não vai regenerar vocês, ele não vai trazer paz ao coração de vocês, ele não vai fazer vocês lutar e ganhar contra o pecado, não vai. O Senhor sim, o Senhor fará isso. É que o Senhor fala: eu vou dar descanso. Ali em Hebreus capítulo 4, versículo 9. Esses dias eu perguntei quem leu Romanos e quase ninguém leu, então eu nem vou me atrever a perguntar quem leu Hebreus, né? Quem leu Hebreus? Vamos ler Hebreus, irmãos. São 13 capítulos. Não é o Salmo 119, que você também deveria ler, né? Hebreus capítulo 4, versículos de 9 a 11. Diz o seguinte: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Olha o que diz o texto aqui, vamos ficar um pouquinho nesse texto, né? Resta ainda um repouso para quem? Para o povo de Deus. Logo, se você não é regenerado, você não tem repouso, ok? Se você não recebeu o Senhor, não há repouso para você. É para o povo de Deus. Por isso Deus deu o sábado para quem? Para Israel, para o povo dele. Repouso é para o povo dele. E aqui ele não fala do sábado, fala de algo superior ao sábado. O texto continua, né? Porque Deus repousou das suas obras. Você pode, ao ir a Cristo, repousar da sua tentativa de aceitação, da sua tentativa de salvar a si mesmo, da sua tentativa de ser feliz. Porque indo a Cristo, Ele vai lhe aceitar. Indo a Cristo, Ele vai lhe salvar. Indo a Cristo, Ele vai te fazer feliz. E felicidade nas Escrituras, bem-aventurado Macários, é feliz em qualquer circunstância. Não é uma vida sem problemas. Aliás, Jesus prometeu uma coisa a todos os seus servos: no mundo tereis, receba. A promessa de Deus para a sua vida. No mundo tereis, tem outra promessa de Deus: todos aqueles que querem viver piedosamente em Jesus Cristo padecerão perseguições. Receba, promessa de Deus para a sua vida. Mesmo assim, o Senhor falou que nós teríamos descanso nele. Só que aqui o verso 11 fala: procuremos, isto é, quem tem que buscar ir? Você. Procuremos, pois, entrar naquele repouso. De que maneira? Todo o contexto de Hebreus aqui, não tenho tempo para ler todo o contexto, é a fé. Entremos naquele repouso por meio da fé,
crendo e confiando na pessoa de Jesus, indo a Jesus para que Ele lhe dê descanso. Eu vou dobrar o meu joelho, eu vou orar e o Senhor vai colocar paz no meu coração. O Senhor vai transformar o meu coração, o Senhor vai me aliviar contra o peso do pecado, contra o poder do pecado, porque eu fui a uma pessoa, a pessoa bendita de Cristo. É mais do que saber teologicamente que o Senhor nos dá vitória contra o pecado, mas o Senhor dá vitória contra o meu pecado, contra as minhas fraquezas. Por isso que eu falo, é ir a uma pessoa, é ir a uma pessoa. Se você perguntar para uma pessoa assim, olha, quando seu filho nasceu, você ficou feliz? E ela falar, eu não sei, eu acho que sim. A pessoa ficou feliz? Se você perguntar, você já teve um encontro com Cristo? Jesus transformou seu coração? Se a pessoa falar, essa pessoa teve um encontro com Cristo? Não há como, porque é algo poderoso, algo maravilhoso, algo tremendo. Então o Senhor nos dá descanso, o verdadeiro repouso. Ele é como um bom pastor que nos leva a pastos tranquilos. O que é que um animal faz num pasto maravilhoso, tranquilo? Ele descansa, ele dorme, ele se alimenta, ele fica ali protegido. É isso que o Senhor faz. O que dá descanso à alma, ao coração, não é balada, não são práticas homossexuais, não é a fornicação heterossexual, é a presença do Senhor, é o descanso do Senhor. Essas coisas trazem prazer. Prazer não é felicidade. Prazer é uma coisa, felicidade é outra. O Flamengo acabou de ser campeão contra o Fluminense, anularam 2 gols do Flamengo. Isso não me dá felicidade, isso me dá prazer. Cristo me dá felicidade, Cristo me faz feliz. O Flamengo não, o Flamengo dá um prazer extremamente momentâneo, fugaz, passageiro, raso. Me dá prazer, às vezes não dá, nem isso dá, né? Dá prazer, não felicidade. Este mundo não dá felicidade. Esse mundo é mentiroso, a serpente é mentirosa, a serpente dá prazer. Quando Eva comeu, ela sentiu prazer, não felicidade. Ela tinha felicidade quando estava na obediência ao Senhor. Ela sentiu prazer, não felicidade. Então o Senhor dá descanso a uma consciência perdoada, a uma alma justificada. Só Ele faz. Por isso Ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha só, eu vos aliviarei. Não é o pastor, não é a igreja, não é uma teologia ortodoxa, por mais importante que seja. Eu vos aliviarei. E se Ele não fez isso, ou Ele é mentiroso, ou você não foi a Ele, porque Ele faz. Ele faz. Continuemos. Também o Senhor nos convida a tomar o seu jugo. Verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Olha o que Ele fala. Tomai sobre vós. Quem deve tomar? A gente. O Senhor não coloca o jugo dele sobre ninguém, mas Ele pede para você colocar o jugo. Ele vai te direcionar. O que o jugo faz com o animal? Direciona. Deixa o animal ali naquele localzinho, ele tem que seguir. Mas Ele fala, vocês querem vir a mim? Vocês têm que tomar o meu jugo. Eu não vou colocar o meu jugo sobre vocês. Eu não vou impor a vocês. Ele poderia? Poderia. Ele poderia impor o jugo a nós? Poderia. Acabou um. E fez. Mas Ele faz isso? Não. Tomai sobre vós. Se você não tomar, Ele não vai colocar. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Se você não se achegar, Ele não vai. Ele não fará isso. Tomai sobre vós o meu jugo. Agora o verso 29, interessante. Tomai sobre vós o meu jugo. Aqui num contexto extremamente agrícola, né, as pessoas entendiam muito bem isso. Só que uma coisa que a gente perde, porque lê o texto de maneira apressada, né, é que todo mundo tem jugo. Todo mundo é direcionado. Todo mundo tem jugo. Eu sou livre. Sonha. Não é, né? Não é livre, né? A pessoa fala, aquele pessoal que usa maconha dá paz. Tira a maconha dele para você ver a paz. Tira dele, deixa uma semana sem, para você ver a paz da pessoa, a liberdade que tem, né? Tira. Tomai sobre vós o meu jugo. Todos têm um jugo.
Aqui, como eu falei, é o jugo pesado dos fariseus. Mas qual é o seu jugo? Qual é o jugo do seu coração? É o seu passado? São os prazeres? São os seus sentimentos que lhe aprisionam? Qual é o jugo que você tem? É a sua ganância em apenas querer ter o melhor emprego, o melhor carro, a melhor faculdade, o melhor tudo? É isso? Qual o seu jugo? Qual é aquilo que tem aprisionado você? Né? É a suposta liberdade? Eu não quero ir a Cristo porque eu quero ser livre. Então você vê a Cristo como um carcereiro e não como um salvador? A sua visão de Cristo é como ele sendo um carcereiro que tira a sua liberdade, né? E não como um salvador? Todo mundo tem um jugo. Ali em Romanos 6, vamos abrir. Versículo 20 ao 22. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. Aqui Paulo falando aos crentes. Sabe o que significa? Todo mundo que não é crente é servo do pecado. Todo mundo tem jugo. A gente já trabalhou aqui que o número total de mandamentos são 613, o coração da lei do Antigo Testamento são 10. Se pegar 10, você já cai. Você já cai. Todo mundo é servo do pecado. Pecado não é apenas a área sexual. Tem uma gigantesca manifestação do pecado. Em várias áreas. Você era servo do pecado, né? E que fruto tinhas das coisas de que agora vos envergonhais? Que coisa interessante, né? Eu não me arrependo de nada, então você não é crente. Porque os crentes aqui faziam coisas e agora eles estavam o quê? Envergonhados, né? Porque a religião gera vergonha. Não, arrependimento gera vergonha. Arrependimento gera, não devia ter feito isso, né? O texto continua, mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e para o fim a vida eterna. Você é servo de alguém, não interessa. Ou você é servo do pecado, ou você é servo de Deus. Mas servo de alguém, você é. Sabe a coisa interessante? A gente é batista, né? A gente não faz vigília, tudo bem, né? A pessoa está lá, está no mundão, fica até 3, 4 horas da manhã, lá na balada, aquela coisa toda. Aí depois vai trabalhar na segunda. Tranquilão. Com aquela cara meio assim, mas vai trabalhar. O pastor passa 5 minutos de sermão. Eu tenho que trabalhar? Quando está no pecado, 4, 5 horas, não tem problema. E imagina se a gente convidar para uma vigília. E vigília batista vai até meia-noite no máximo, né? Que a gente não aguenta, né? A gente é fraco nisso. Vamos combinar. A gente é bem fraco nisso, né? Bem fraco nisso. Por vezes nós, quando servíamos um mau Senhor, nós nos dedicávamos mais. No avivamento do País de Gales, eu estou relendo pela 10ª vez o avivamento do País de Gales. Olha que coisa interessante. Os mineiros iam trabalhar às 4 da manhã nas minas e saíam às 4h30, 5 da tarde do trabalho, né? Iam em casa, tomavam banho, alguns nem faziam isso, e depois iam para as reuniões de oração do avivamento do País de Gales. Começava às 6. As reuniões iam até às 2 da manhã. E eles iam. Eles voltavam para casa, isso ficou durante um mês. Um mês, pedindo que Deus enviasse reavivamento. Eles iam. Voltavam para casa e iam para o trabalho. Saiu do trabalho, iam para casa, depois iam para a igreja, durante um mês. Como o pessoal dormiu, não sei. Eu sei que tem um fato de a mãe do líder do reavivamento, de Evan Roberts, ela falou, não, que absurdo, eu vou para casa. Ela chegou em casa, ela não conseguiu dormir, porque Deus a pressionou, dando tristeza ao coração dela, porque ela perdeu a presença de Deus. Pastor, isso é emocionalismo. Pois é, 100 mil pessoas convertidas e o fim do alcoolismo no País de Gales em um ano. Fim do alcoolismo. Essas pessoas foram a Cristo. Elas já eram crentes, já frequentavam igrejas, e elas foram a Cristo. Explica isso sociologicamente. Um bando de mineiro, gente que tira carvão, orando no local, e o país acaba com a criminalidade, com o alcoolismo. Explica isso. Como é que explica? Eu não sei como explicar isso.
Não faço ideia. Não faço ideia como explicar isso, né? Então você sempre é servo de alguém. Só que o jugo de Jesus é leve. Ele fala aqui, voltando para o texto base: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o verso 30: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por quê? Porque ele nos capacita com o Espírito Santo para viver a vida cristã. Ele nos faz isso ao nosso coração. Ali em 1 João 5,3. 1 João 5,3. Diz o seguinte: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, não são penosos, não são difíceis. O jugo de Jesus é leve. É que a gente não é muito inteligente. A gente prefere um mau senhor muitas vezes, um mau dono, mas todo mundo é servo de alguém. Eu estou em cima do muro. O muro pertence ao diabo. Ele tem ali a escritura do muro. É dele, não é? É dele. Os seus mandamentos são leves. Ali em Romanos 8,4. Aliás, somos a geração que mais tem Bíblia, mais tradução de Bíblia, e é a que menos lê, né? Estou chegando à conclusão, eu tenho uma opinião com a melhor tradução, mas do jeito que as pessoas leem a Bíblia, lê qualquer uma, tá bom. Porque se der o texto grego, ensinar o texto grego, capaz de as pessoas ainda não lerem, né? Ali Romanos 8,4 diz o seguinte: porque para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A justiça da lei, as exigências justas da lei são cumpridas em nós por meio do poder do Espírito Santo. Então o primeiro convite de Jesus é que você descanse nele. O segundo convite é que você tome o jugo. Peraí, mas jugo é para trabalho? É para serviço? Ele manda descansar tomando um jugo? É exatamente isso. Nós descansamos servindo ele. É assim que nós fazemos. E o terceiro convite de Jesus nesse texto, voltando para o texto base de Mateus 11, é que nós aprendemos dele. Verso 29 de Mateus 11: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O texto não diz apenas aprender sobre ele. É importante aprender sobre Cristo? Mas eu posso aprender muito sobre uma pessoa e não ter intimidade com ela. Eu sei muita coisa sobre as pessoas que eu admiro, que eu gosto. Schumacher tem 91 vitórias, 67 poles, 7 títulos mundiais, o primeiro em 1994. Eu não tenho nenhuma intimidade com ele. Eu posso aprender muito sobre uma pessoa e não ter a menor intimidade com ela. O que o Senhor fala? Aprendei de mim. Então é importante aprender do Senhor? Só que é importante aprender com Ele e dele, isto é, aprender de mim. Quem é que ensina? Ele. Eu posso dar a você fatos teológicos, eu posso ensinar informações, eu posso exortar sua consciência ao arrependimento e fé, mas o seu relacionamento tem que ser com Ele. Com Ele. Aprendei de mim, não apenas sobre mim. Não apenas sobre mim. Você pode decorar um monte de informações sobre Jesus, você lê uma teologia sistemática, você vai ser muita coisa. Mas isto não é aprender de Cristo, isso é aprender sobre Cristo. É importante, muito importante, mas isso não é relacionamento com o Senhor. Envolve aprender sobre Ele, sim, mas isso não é relacionamento com o Senhor. E como é que nós aprendemos dele? Por meio do ministério bendito do Espírito Santo. Ali em Romanos capítulo 8, Romanos 8, 5 e 6, e depois o verso 9. Aliás, se você quer entender a fé cristã, leia Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 5. Olha como é que nós aprendemos dele, por meio do Espírito. Aqui é um contraste. Aqui o contraste não é sobre o cristão fraco e o cristão forte. É sobre o justo e o ímpio, o crente e o descrente, o que tem o Espírito e o que não tem. O que diz o texto? Porque os que são segundo a carne, os que não se converteram, inclinam-se para as coisas
da carne, da sua natureza não regenerada, porque ele só tem essa. A carne aqui é a natureza não regenerada. Aqueles que são segundo a carne vão se inclinar para a carne. Você pega e você lava o alface, deixa ele bonitinho, tempera com aquele óleo caríssimo que você tem que pagar a prestação, tem que dar de entrada, parcelar, pegar financiamento. Você bota bonitinho e dá na frente de um leão. O leão vai comer você, não vai comer o alface, porque ele não se inclina para vegetais, ele quer comer carne. Você pega um descrente e você fala tudo sobre a fé cristã. Você dá um banho de loja gospel, dá a camisa dos milinguidos, a coleção de DVDs do Diante do Trono. Ele não vai se inclinar para isso, porque ele quer carne. Agora você pega a carne, você dá para uma zebra, ela vai querer o alface, porque os que são da carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Um crente verdadeiro se cobra porque não ora como devia, porque não lê a Bíblia como devia. Ele se cobra porque o Espírito Santo cobra ele. Um crente verdadeiro, um cristão verdadeiro, ele tem prazer nas coisas cristãs, ele quer alcançar aquilo que ele ainda não chegou, ele quer ser mais parecido com Jesus, ele quer ser piedoso, ele quer ser santo, porque ele se inclina para as coisas do Espírito. Isso aqui não tem como ensinar teologicamente, porque isso é uma experiência cristã. Eu posso ensinar teologicamente que um crente tem essa experiência, mas eu não posso dar essa experiência. Que gosto tem a maçã? Para alguém que nunca comeu maçã, tem gosto de maçã. Como é que eu vou explicar? É maçã, é gosto de maçã. Mas como é que é maçã? É maçã. Como é que é a vida no Espírito? É a vida no Espírito. Se você tem o Espírito Santo, ele te inclina nessas coisas. Se você não tem como explicar, porque é um milagre, é sobrenatural. Continuamos. Porque a inclinação da carne é morte. Morte é separação. Você se inclina para a carne e você fica separado de Deus. A inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Aqueles que se inclinam para a carne, que não foram a Cristo, que não estão aprendendo de Cristo, não gostam da lei de Deus. O salmista fala que ama a lei de Deus, mas o salmista quebrou a lei de Deus. Ele quebrou a lei de Deus, ele adulterou, ele assassinou, ele se arrependeu. E ele ama a lei. Quem está errado sou eu, não é a lei de Deus, sou eu que estou errado. O salmista fala, é eu aqui, em pecado me concebeu minha mãe, contra ti, Senhor, contra ti pequei, contra ti somente pequei. Ele ama a lei de Deus. Aquele que não tem o Espírito Santo, que não aprende de Cristo, não ama a lei de Deus. E o verso 9, vós, Paulo aqui escreve a crentes, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que o Senhor nos diz aqui? Se você vem a Cristo, você aprende de Cristo, o Espírito Santo te ensina. Você vai fazer uma coisa errada, opa, não. Não é a consciência, não. Porque às vezes não é crime, mas é contra o Senhor. Então nós aprendemos dele por meio do Espírito. E a pergunta que eu faço a você, você tem sido ensinado pelo Espírito Santo? Não perguntei se você tem aprendido fatos sobre a Bíblia aqui na igreja. Você tem sido ensinado pelo Espírito Santo? Se não, arrependa-se e creia. E por que eu devo aprender dele? Por causa do caráter dele. Voltando para o texto de Mateus. Olha que interessante. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas Jesus se autoelogiou? Ele pode, porque ele é isso mesmo. A falsa modéstia é pecado. Eu sou manso e humilde de coração. Quem aprende de Cristo se parece com quem? Com Cristo. Quando eu estou caminhando em santificação e santidade, Deus vai me fazendo cada vez mais ser manso e humilde de coração. Eu sou manso para com os erros das pessoas. Não que eu sou conivente, mas eu sou mansificado, se é que existe essa palavra, pelo Senhor. E eu me torno humilde, porque eu sei que eu sou barro, a minha estrutura é pó, e eu não mereço nada. E o Senhor me dá humildade, e eu começo a me parecer com Cristo. A minha obsessão na vida cristã ainda não atingi, estou longe de atingir, muito longe de atingir, né? É me parecer com Jesus. Porque eu estou longe de Jesus, me considero bem longe de Jesus. Estou longe de Paulo, eu leio Wesley, até de Wesley eu estou longe. Leio Billy Graham, eu estou longe do Billy Graham. Eu
estou longe de um monte de gente, né? Mas estou tentando, estou indo, meu alvo está lá. Meu alvo está lá. Eu quero um dia falar, eu sou manso e humilde de coração. Eu quero que o Senhor trabalhe isso em mim. Eu quero que eu me pareça com Cristo. Por quê? Porque Cristo tem um bom caráter. Ele nos ensina e quando Ele nos ensina, somos parecidos com Ele. Por isso que eu consigo suportar um irmão em amor. Suportar não. Eu suporto, tomara que Deus o abençoe. Ou ele mude de igreja. Não, isso não é suportar. Suportar é dar suporte. Aquele cara é chato, é ingostável, mas eu o amo. Eu vou servi-lo. Aquela pessoa, mas eu o amo. Eu quero ajudá-lo. Eu quero abençoá-lo. Mesmo que ele seja antipático. Um segredo, para algumas pessoas, você também é antipático. Para algumas pessoas, você também é antipático. Sabe a pessoa difícil, que você acha difícil? Para algumas pessoas, você também é difícil. Para algumas pessoas, você também é chato, né? Eu sei que na nossa igreja, ninguém pensa assim de outro irmão. Eu sei que aqui não ocorre isso, de maneira alguma. Eu sei que aqui não ocorre isso. Mas em outros locais que ocorre, que eles possam entender isso. Aqui não precisa. Que a gente possa ser manso e humilde de coração. E saiba de uma coisa, Jesus é manso e humilde de coração, Ele quer te dar descanso. Jesus é melhor do que você, muito melhor do que você. Então vá a Ele. E eu quero encerrar conclamando a um desafio. Você quer ter um relacionamento com Jesus poderoso? Quando você for a Ele, vá a Ele, mas faça essas 4 atitudes. Arrependa-se de todo pecado conhecido e abandone qualquer hábito duvidoso. Se você tem dúvida que é pecado, na dúvida, você toma um copo que você está em dúvida se tem veneno? Vai que não tenha, mas vai que tenha. Então, abandone todo pecado conhecido, que você sabe que é pecado, e qualquer prática duvidosa. Nem sei se é pecado, mas na via das dúvidas. Segundo, perdoe qualquer uma pessoa que lhe ofendeu. Manso e humilde de coração. Qualquer uma que lhe ofendeu. Terceiro, obedeça ao Espírito Santo imediatamente. Se ele falar ao seu coração que você tem que fazer algo baseado nas Escrituras, tudo que você conhece sobre a fé cristã, obedeça ao Espírito Santo imediatamente. Ele é Deus, né? E quarto, confesse Jesus publicamente, com a sua vida, com o batismo, que a maioria aqui já fez, mas com sua vida. Não tenha vergonha de dizer que é cristão. Nós não precisamos, e Jesus não quer, crente 007, que é crente, mas só a igreja sabe que é crente. Crente 007 é terrível, né? Porque a gente tem que anunciar a fé pública, a fé cristã, mas ninguém sabe, né? Você veio a Cristo, você aprendeu dele, ele é maravilhoso, ele te dá descanso, te tira da opressão, e você vai ficar em segredo? Que egoísta! Como pode esse nível de egoísmo? Não, se ele fez tudo isso no meu coração, eu vou falar para todo mundo. Agora, se ele não fez, é talvez por isso eu fique calado mesmo. Então, que você arrependa-se de todo pecado conhecido, abandone qualquer hábito duvidoso, perdoe qualquer um que lhe ofendeu,